André Magalhães, mal lhe tocam os 50 anos, é o nosso taberneiro preferido. Está na Taberna da Rua das Flores em Lisboa, é professor no mestrado de Ciências Gastronómicas, faz parte da direção do Centro de Artes Culinárias, é elemento ativo do Convívio Lisboa do Slow Food. Podemos vê-lo internet fora no projeto A Comida Portuguesa a Gostar Dela Própria, o que faz com que ele ande por esse país grande a descobrir as maravilhas da nossa gastronomia. É jornalista, editor da Wine Passion, cozinheiro, especialista em vinhos e a personalidade do ano na gastronomia, segundo a revista Wine. Mestre André, o homem que nos entra casa adentro pelo YouTube. André, como é que é este projeto da comida portuguesa a gostar dela própria? Andas a ter umas experiências do caraças, não? Sim, um projeto interessantíssimo que nasceu da música portuguesa a gostar dela própria. Um projeto do Tiago Pereira, um grande amigo, que tem um projeto absolutamente extraordinário de recolha do cancioneiro popular e das tradições da música portuguesa e que tem coberto o país e as ilhas a fazer recolhas, digamos, da tradição oral e musical. E nós, em conversa e após alguns episódios em que o Tiago começou a notar a omnipresença, digamos, dos fatores culinários também nessas memórias, dissemos porque é que não vamos também começar a fazer recolhas daquilo que tem a ver com as tradições culinárias, e foi assim que a coisa começou, e então temos estado a fazer coisas interessantíssimas. Há um binómio interessante a que tu e aqueles mais interessados estão sempre sujeitos, quer dizer, em geral a cozinha, é que por um lado estás nesse tipo de abordagem tradicional, mas por outro lado estás no mestrado em ciências gastronómicas. Como é que é? A ciência trouxe altos contributos agora à cozinha tradicional, verdade? Sim, eu acho que as coisas estão intimamente ligadas. Quer dizer, no mestrado de Ciências Gastronómicas dou uma cadeira que se chama Gastronomia e Produtos Tradicionais Portugueses. Estamos a introduzir uma outra vertente que é interessantíssima na consolidação do saber gastronómico, que tem a ver com a antropologia da alimentação. E, portanto, por aí acabamos por fechar o círculo e voltar à cozinha tradicional e às tradições culinárias que encontramos pelo país rural. Tenho aqui uma dúvida, não sei se a técnica nos salva. Se tomarmos, como por exemplo, algumas receitas, talvez sim, mas alguns produtos como o queijo, já não sei. O que é que tu achas? Achas que a evolução da técnica pode salvar a tradição? Não tem nada a ver? Pode, porque a técnica ou seja, o conhecimento científico não pode ou não tem que servir só para ter aplicações tecnológicas avançadas. Ou seja, se nós aplicarmos o conhecimento científico às técnicas tradicionais, podemos melhorá-las e não temos necessariamente que as tornar, digamos, mais modernas ou sofisticadas ou impessoais. Daí que muitas vezes nós, através do conhecimento científico, conseguimos digamos, melhorar os processos tradicionais e mantê-los tradicionais. Tu fazes parte de várias estruturas, és um elemento ativo do Convívio em Lisboa no Slow Food, fazes parte do Centro de Artes Culinárias, tens este projeto que falámos agora, fazes parte deste projeto. Acreditas nisto, das pessoas juntas conseguirem chegar a algum lado? Acredito muito nisto, de outra forma lá está, não dedicaria tanto tempo a tudo isto. Todas estas atividades estão relacionadas e têm um interesse comum. Se eu não acreditasse nisso, tinha uma data de outras coisas interessantes para poder fazer na vida, mas... Porque há aquela frase feita de que os portugueses não vão em associações e tal, mas isso é mais do que uma associação, não é? São estruturas que terão de ter a forma legal da associação, mas que depois é só gente interessada, não é? Exatamente, eu acho que, no fundo, o que nos une a todos é este interesse comum, justamente pela cultura culinária portuguesa, pela nossa riqueza gastronómica, e não precisamos de estar estruturados ou encontrar nenhuma forma legal para estruturarmos isto. Nós temos apenas que trabalhar em conjunto e de juntar entusiasmos para ver se conseguem fazer coisas interessantes e, sobretudo, perpetuar tradições interessantes da nossa cozinha. Bom, essas experiências do projeto A Cozinha Portuguesa a Gostar Dela Própria têm-te dado com certeza excelentes histórias. Já sei que estiveste lá no Algarve, perante aquela inédita Vila da Amêijoas, tinha que puxar a brasa à minha sardinha.
Conta-me aí algumas histórias desse teu percurso, périplo. Fazes bem em puxar a brasa à tua sardinha, porque tu és filho da terra, do Algarve, e o Algarve é justamente um terreno fértil para boas surpresas. É uma região que tem sido, de alguma forma, injustiçada, até porque se conota sempre o Algarve com a comida nos Camões e não sei o quê e tal, mas na realidade o Algarve é uma das regiões portuguesas que tem uma riqueza culinária mais interessante, tem aquela cultura de mar e montanha, e eu adoro andar a bisbilhotar nas idiosincrasias da culinária algarvia. As pessoas também adoram partilhar, não é? Sim, isso é a parte boa da coisa, aquela generosidade proverbial que os portugueses têm, e a história do pão e vinho sobre a mesa, quer dizer, o pretexto da mesa aproxima realmente as pessoas e faz com que elas nos revelem coisas interessantíssimas, e então temos tido surpresas fantásticas. Olha, e de que maneira é que a taberna da Rua das Flores acaba por traduzir, não é? É o teu palco, onde tu vais traduzindo estas, e estamos só no âmbito regional, porque tu também gostas das tuas incursões asiáticas e afins, não é? Sim, a taberna tem essa versatilidade, ou seja, nós não temos nenhuma figura obrigatória, é uma taberna no sentido de transmitirmos aquele espírito convivial das tabernas, mas não estamos partilhados por coisa nenhuma, daí que seja realmente o palco não só para partilharmos as nossas experiências e os produtos mais inusitados que encontramos no território nacional, mas também não nos privamos de muitas vezes dar protagonismo a produtos e a pratos que resultam das viagens. Olha, a taberna abre num cenário em que continua a ter o seu ineditismo, não é? A taberna tem o seu estilo, mas Lisboa nestes últimos anos, não vou dizer que abriu muitas tabernas, mas está muito rica, não acha? Sim, não, a cidade está com uma dinâmica que nunca tinha tido antes. No entanto, eu acho que esta dinâmica surge naturalmente. Isto porque a cidade se voltou, digamos, a abrir ao mundo. Ou seja, Lisboa, no nosso passado, foi, numa determinada altura da história, a cidade mais cosmopolita do mundo. Ou seja, a Baixa de Lisboa, de então, era a Manhattan de agora. Eu imagino que os viajantes do século XVI, quando desembarcavam em Lisboa, sentiam-se como nós nos sentimos agora em Manhattan, porque havia todas as influências do mundo inteiro, haviam mercadores de especiarias, podiam-se comer frutos exóticos, podiam-se ter experiências que não se tinham em mais lado nenhum no Ocidente. E neste momento acho que estamos um bocado a voltar a isso, ou seja, a cidade voltou a abrir-se ao mundo. É óbvio que o fenómeno da afluência turística está a ajudar muito a isto e está a viabilizar também alguns projetos mais ousados como é o nosso, mas eu acho que é realmente uma oportunidade uma ocasião de ouro para a cidade. Novos públicos, não é? Agora vê-se mais franceses, verdade? Vê-se gente de todo lado. Os próprios vizinhos espanhóis estão a perceber que podem vir naquelas viagens de estadia curta e ter city breaks e não sei quantos, ter boas experiências, mas sobretudo estão a começar todos a valorizar a componente gastronómica da cidade, que antigamente era uma coisa que era assim um dado adquirido, mas ao qual não se dava muito protagonismo. Agora estamos realmente a ter uma visibilidade que nunca tivemos até agora. E tu és observador, és também júri do concurso Cozinheiro do Ano. Como é que tu vês essas traduções entre o que é a nossa tradição, o uso da técnica, tecnologia, novos equipamentos, esta criação do novo na cozinha portuguesa? Como é que estás a ver isso? Estou a ver isso de uma maneira muito positiva. Eu não acho que tradição e inovação sejam dissonantes, antes pelo contrário. Eu acho que uma serve para reforçar a outra. Daí que acredito que, ou seja, sobretudo para garantir que as coisas correm bem, acho que é preciso que todos os protagonistas tenham uma coisa muito importante, que é a cultura gastronómica. Eu acho que, para além, às vezes, digamos, não se liga muito a isso, mas não chega só à técnica, é preciso também ter cultura gastronómica, porque se não a tivermos, podemos ir
às vezes em direções um bocado enviesadas e depois as pessoas não vão compreender o nosso discurso. Agora, eu acho que se nós aliarmos inovação e técnica à tradição dentro de um contexto de cultura gastronómica que seja plausível, eu acho que temos rédea livre para fazermos o que quisermos e temos pano para mangas para criar. Tu conheces com certeza Barcelona? Sim. Costumam comparar? Estive lá ontem, aliás, de manhã estava em Barcelona. Tu és muito viajado. Agora, por isso, antes ou no seguimento da comparação possível com Barcelona ou não, as tuas influências asiáticas, tu fazes essas misturas? Não, as influências, eu acho que a minha cozinha tem influências um bocado de todo o lado onde eu tive experiências, mas ultimamente tenho estado a viajar mais para o Sudeste Asiático do que para outras zonas, portanto é normal que neste momento eu esteja mais influenciado por isso, mas sobretudo porque lá está, tenho vindo a descobrir, em termos de técnicas culinárias, coisas interessantíssimas no Sudeste Asiático que não tem nada a ver com inovação, antes pelo contrário, mas que vem um bocado a reforçar este meu discurso de que para preservarmos a tradição temos que nos lembrar, digamos, de todos os aspectos, digamos, de cultura gastronómica, de história culinária de todas as zonas do mundo. E é um bocado isso que eu tento trazer para a minha mesa, justamente para reforçar esse argumento. Tu tens também presença assídua nos eventos internacionais, encontramos em Madrid e em San Sebastián, no Madrid Fusion, no San Sebastián Gastronómica agora. Isto que aconteceu em Espanha, achas que foi um fogacho ou foi um caminho sólido que teve a sua luz mais forte e que agora segue outro ritmo? Eu acho que aquilo que começou a acontecer em Espanha, digamos, nos últimos 10 anos, foi importantíssimo, digamos, para digamos, a expansão desta tendência que é a valorização da gastronomia no contexto do turismo mundial e no contexto do mundo global. Eu acho que temos que lhes dar esse crédito. Os espanhóis tiveram realmente um papel muito importante nessa área e eu acho que não é um fogacho, eu acho que eles vão continuar a ser protagonistas, pelo menos nos tempos que se avizinham, mas sobretudo se calhar estão a ter, digamos, essa atenção está a ser difusa pelos outros sítios que também começam, digamos, a perceber o que se está a passar em Espanha e começam a reproduzir esse modelo. Chegaste a ter medo da maneira como eles nos influenciavam? Não. Aliás, é uma coisa interessantíssima, é que justamente estamos agora a assistir a situações em que eles assumem que também são influenciáveis por nós e é muito giro ver que alguns amigos cozinheiros espanhóis, até com alguma notoriedade, vêm a Portugal, têm experiências cá e depois repercutem-nas nas suas criações lá. Isso é fantástico perceber também. Olha, e a França, achas que consegue? Não sei se isto faz sentido, eu já fiz esta pergunta ao Jean-Luc Dubanchel, não gostou nada da pergunta. Não coloco no mesmo tom então, mas que papel achas que está reservado à França? À França está reservado o papel incontornável de ser o referente para todas as gastronomias europeias e nós não podemos esquecer-nos de que a França tem grandes cozinhas regionais e a mim o que me interessa mais em França neste momento é justamente revisitar as cozinhas regionais desde o início. Aliás, eu acho que a minha primeira epifania relativamente à culinária teve a ver com o período em que eu vivia em França em que eu descobri a riqueza extraordinária das cozinhas regionais francesas e foi isso um bocado que me influenciou depois no meu percurso. Portanto, para mim o referente mais importante na cozinha francesa tem a ver um bocado primeiro com a dimensão clássica, digamos, da alta cozinha que emana de França, mas sobretudo com a possibilidade que tenho de, quando preciso de voltar à fonte da coisa, eu revisito as cozinhas regionais francesas que para mim são essenciais. Subindo por essa Europa fora, Berlim, onde também nos encontramos na Berlin Food Week e lá no Wine Market, tem outro tipo de diversidade que não... De que maneira é que comparas com Londres? Como é que vês aquilo? Berlim também, ou seja, Berlim também é uma cidade cosmopolita, é uma cidade que tem um simbolismo político pan-nacional muito forte desde do fim da Segunda Guerra Mundial e neste momento também está a começar, digamos, a valorizar a diversidade
culinária da cidade. Até recentemente as pessoas frequentavam, digamos, os locais que faziam cozinhas étnicas da cidade, mas pensavam, viam aquilo assim como uma maneira baratuxa de se alimentarem, mas nunca tiveram um olhar assim qualitativo para a coisa. E agora está-se a perceber que não, quer dizer, a cultura, a influência turca, a grande influência turca na cozinha alemã, por exemplo, pode ser levada muito mais longe. Neste momento há grandes restaurantes turcos em Berlim, mas também há restaurantes, sei lá, quando nós tivemos a estreia de um super restaurante peruano na cidade, um dos discípulos do nosso amigo do Central, ou seja, a cidade está também a ficar cosmopolita em termos culinários porque mesmo as autoridades de Berlim perceberam que essa aposta valoriza, digamos, a oferta turística da cidade, não é? Já Londres, nós agora estamos com Londres mais no foco, temos lá os portugueses, mas aquilo continua a ser, não sei, de certa maneira talvez a capital cosmopolita, não é? Ali... Sim, Londres é na Europa o que é Nova Iorque na América do Norte, ou seja, é realmente o referente da cozinha cosmopolita na Europa. E não há outra cidade na Europa que tenha uma variedade de cozinhas do mundo tão grande como Londres. Daí que seja também um destino importantíssimo para todos aqueles que querem saber um pouco mais sobre o assunto. É isso, não era a prova oral, mas o homem ganhou a personalidade da gastronomia este ano, parabéns. Muito obrigado.